Olá, cursistas! Espero que todos vocês estejam bem. Estou gravando agora nossa última videoaula do semestre da área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Antes de iniciar, gostaria de pedir a vocês que vocês assistam, essa videoaula e das demais áreas do conhecimento antes de iniciar as avaliações e principalmente a recuperação, tá? Então, se atentem a esses vídeos, caso tenham dúvidas, eu estou à inteira disposição de vocês lá na plataforma para sanar as dúvidas, tá? Eu vou apresentar o conteúdo agora do módulo 2, unidade 2, mas de maneira muito resumida, muito compactada, porque como eu já disse em outras ocasiões, para que haja uma maior facilidade para vocês assistirem esses vídeos, nós decidimos estipular uma faixa de poucos minutos para a gravação das videoaulas. Então, não são vídeos grandes nem muito complexos, para facilitar para vocês, para que vocês possam assistir talvez no intervalo do trabalho, para que isso não demande muito tempo no dia a dia de vocês, tá? Mas aí, restando dúvidas acerca desses conteúdos, vocês fiquem à vontade para entrar em contato comigo pela plataforma, tá bom? Então, como eu disse a vocês, hoje nós iremos os conteúdos inerentes à unidade 2, o módulo 2, que são relativos à questão de concordância, regência e coesão e coerência textuais. Então, são conteúdos de grande relevância e que fazem toda a diferença para o falante, para o estudante da língua portuguesa. Então, quando a gente fala em concordância, nós não estamos simplesmente falando entre aquela concordância feita entre singular, plural e feminino e masculino, né, que acontece entre os artigos e os substantivos. A questão da concordância, ela envolve muitas outras questões que vocês verão de maneira mais esmiuçada lá no material de vocês da EJATEC na nossa plataforma, tá? Eu vou falar aqui de maneira geral, mas vocês façam a leitura detida e detalhada desse material. A concordância ela é importante para que a organização das orações, né, para que nessas orações haja harmonia e clareza nas intenções do locutor ao emitir sua mensagem, seja de forma oral ou escrita. Então, a concordância ela é muito importante, ela nos é muito válida, é muito benquista, não apenas em momentos de escrita, mas também nas produções orais. Então, a concordância ela facilita muito para que tanto o emissor quanto o interlocutor utilizando o canal, utilizando a língua, possam fazer um melhor uso da nossa língua, da nossa linguagem, tá? Então, nós dividimos a concordância em duas principais partes, né? Que é a concordância nominal e a concordância verbal. Então, a concordância nominal é a concordância em gênero e número entre os diversos nomes, podendo ser entre um substantivo, um adjetivo, um pronome, um numeral e outros da oração, mas ocorrendo principalmente entre o artigo, substantivo e o adjetivo. Então, concordância em gênero, quando eu falo em gênero, estou falando em masculino e feminino. E quando eu falo em número, singular ou plural, né? Singular quando eu falo de apenas uma coisa ou um indivíduo e plural quando eu falo de mais de um, tá? Então, aqui nós temos alguns exemplos de concordância nominal. O médico novo, a médica nova, né? Aqui fazendo a distinção entre masculino e feminino. Os amigos novos, as amigas novas. E aqui fazendo a distinção, a concordância correta, coerente entre masculino e feminino e plural e substantivo, plural e singular, tá? Então, é muito comum nós vermos informações aí, informações frasais e oracionais no dia a dia, por exemplo, construções como as menina vai, por exemplo, as menina vai. Há concordância nesse enunciado, nessa frase? Não, né? Nessa oração não há concordância, né? De maneira coerente, conforme preconiza a língua padrão, a língua culta. Por quê? A gente tem aí uma falta de concordância entre o adjetivo, aliás, entre o artigo, as, e os demais termos dessa oração, tá? Então, nós temos apenas nessa construção, apenas o artigo
flexionado para o plural, enquanto os outros termos estão no singular, tá bom? A concordância verbal ocorre quando o verbo se flexiona para concordar com o seu sujeito, ou seja, a concordância em número e pessoa entre o sujeito gramatical e o seu verbo. Concordância em número indica flexão em singular e plural, e concordância em pessoa indica flexão em primeira, segunda ou terceira pessoa. Então, quando a gente fala em primeira, segunda ou terceira pessoa, nós estamos falando lá dos pronomes pessoais, né? O exemplo aí de concordância verbal. Eu vi, ele viu. Nós vimos, eles viram. Então, a gente vê uma perfeita sincronia aí de concordância entre esses pronomes e esses verbos. Outra questão que é muito comum aí no cotidiano nós ouvirmos é a gente fomos, por exemplo. Então, a gente tem aí uma grave, né, de simetria, de concordância entre os termos da oração, entre o substantivo, o adjetivo, enfim. O substantivo e o artigo, aliás, entre o substantivo e o artigo, uma dissimetria muito grande. A regência. Assim como a concordância harmoniza uma oração, a regência tem um papel importante, pois é através dela que as palavras estabelecerão relações entre si. Ela auxilia a construção dos sentidos da mensagem, uma vez que as palavras são interdependentes. Ela estabelece uma relação de complementação entre os termos da oração, que podem ser verbal ou nominal. Chamamos de termo regido a palavra que depende de outra para obter sentido completo, e de termo regente a palavra que se subordina ao termo regido. Então, a regência ela pode ser classificada em regência verbal ou regência nominal, né? Assim como há concordância verbal e nominal, conforme a natureza do termo regente. Então, na regência verbal, o termo regente é um verbo, né? Como o próprio nome indica, e na regência nominal, o termo regente é um nome, tá? Então, agora vamos ver detidamente aqui com exemplos para nós entendermos essa questão melhor. Na regência nominal, o nome que atua como termo regente pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Já o complemento nominal, que atua como termo regido, pode ser um substantivo ou um pronome ou um numeral. Exemplo: ansioso por férias, diferente de mim. A regência verbal, por outro lado, é a relação que se estabelece entre os verbos e os termos que os complementam, objetos diretos e objetos indiretos, ou caracterizam adjuntos adverbiais. Os verbos podem ser intransitivos e transitivos. Choveu muito ontem. Então, o choveu é um verbo impessoal intransitivo e o muito ontem é um adjunto adverbial de intensidade e de tempo, né? Então, a gente vê claramente a regência nessa oração. Falando agora sobre a coesão e coerência, nós temos, quando a gente fala em coesão e coerência, nós temos dois termos extremamente essenciais para que um texto se constitua como um texto de qualidade, se constitua como uma verdadeira tessitura, né? Como um verdadeiro conglomerado de sentido, né? Em que as frases, as orações, os períodos, eles se constroem, eles se imiscuem de maneira a provocar sentido, né? E de maneira linear, de maneira em que se possa ser entendida a mensagem que o emissor tentou passar, tá? Então, o que é coerência? Coerência é a relação lógica das ideias de um texto que surge a partir de sua argumentação, resultado especialmente do contexto e do conhecimento de mundo transmissor da mensagem. Um texto contraditório e redundante ou cujas ideias iniciadas não são concluídas é um texto incoerente. Então, por exemplo, quando você vai lá fazer, né, vocês em breve farão textos, redações do Enem, ou de concursos, ou de outros vestibulares, é muito necessário que você escreva de uma maneira coerente, que você conheça sobre o assunto, sobre o qual você vai dissertar, né, sobre o qual você vai produzir aquele texto, que você esteja em sintonia com esse assunto. Isso é muito importante para que haja coerência textual, tá? Outra questão que a incoerência
faz, né? A incoerência, ela compromete a clareza do discurso, a sua influência, a sua fluência e a eficácia da leitura. Ela decorre também do uso de tempos verbais e da emissão de ideias contrárias. Exemplo, a prova está pronta, porém, o estou finalizando até agora. Então, processo verbal acabado e inacabado, né? Então, é algo que causa uma redundância muito grande. A prova está ou não está acabada, né? Ele já acabou, mas ele ainda está finalizando. Então, a coerência ela é de fundamental importância, de primordial relevância para que a gente tenha um texto de qualidade. Além de conhecer as ideias, né, e saber argumentar muito bem, nós devemos saber organizar essas ideias no papel, por exemplo, né, e de modo para que não haja essa redundância, essa contrariedade, né, entre as ações, entre os pensamentos e as ideias. Já a coesão é a conexão dos elementos do texto de forma a criar harmonia entre eles. Trata basicamente das articulações gramaticais que existem entre as palavras, frases e orações, cuidando para que haja boa sequência entre parágrafos, orações, períodos e palavras, né? Então, enquanto a coerência ela trata mais da questão daquilo que você sabe do assunto, como você organiza as ideias, a coesão ela vai tratar de uma questão mais estrutural, da forma como você organiza as orações, as frases, né? Cuidando para que haja uma sequência lógica, uma sequência organizada entre os parágrafos, orações, períodos e palavras, e, é claro, obedecendo às características daquele gênero textual no qual você está se inscrevendo para produzir o seu texto, tá? A disposição correta e a organização é feita por meio de conectivos. A coesão pode ser obtida graças a dois mecanismos principais, anáfora e catáfora, ambas relacionadas à informação textual. Nós não vamos nos deter, como eu já disse, em alguns aspectos pela questão do tempo, mas havendo dúvidas, vocês me chamem lá na plataforma. Enquanto a primeira retoma um componente, enquanto a outra o antecipa, permitindo a construção de um texto harmonioso. Então, eu quero deixar para vocês agora, para concluir a nossa videoaula de hoje, essa frase já antecipando, né, como um prenúncio do ano novo que se aproxima. Então, esse ano não foi fácil, né, nós passamos por vários desafios, mas com a graça de Deus nós vamos vencer, tá? Então, eu quero agradecer vocês pelo companheirismo nessa nossa caminhada, né, a caminhada de vocês rumo ao conhecimento, rumo à obtenção do diploma de conclusão do ensino médio. Então, quero agradecer a vocês, desejo a vocês um ano novo cheio de realizações, um Natal abençoado, que vocês possam passar ao lado da família de vocês, das pessoas a quem vocês dedicam afeto, tá? Então, que as luzes do novo ano brilhem e tragam a todos novos desafios, novos projetos e muito sucesso, tá? Muito obrigada a todos, um próspero ano novo, um Feliz Natal e até o próximo semestre.